Bom dia, minha gente, tudo bem? Passando aqui para a gente conversar, né? Analisar o que foi ontem. Uma noite triste para o torcedor do Vitória, né? Porque o Vitória se desclassificou, foi desclassificado da Copa do Nordeste. Uma noite triste para o torcedor do Bahia, porque assim, o torcedor do Bahia, independente do time que entra em campo, seja sub-20, profissional, sub-17, perder na competição regional como a Copa do Nordeste não é legal, quanto mais a goleada que o Bahia tomou, mas feliz com a classificação o Bahia que agora está aí para pegar o Náutico nessas quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo do Bahia, eu tive que ficar assistindo, né? Eu tive que ver depois o jogo do Bahia, e aí eu tô com essa cara meio de sonolento ainda, né? Jogo muito ruim dos meninos. E assim, a grande preocupação, eu não vou ficar aqui falando de jogo, né? Porque o Bahia enfrentou o Botafogo da Paraíba, que também não se apresentou bem, não foi um jogo bom do Botafogo da Paraíba. Confesso a vocês que tem hora que você tem que passar para frente o jogo, porque fica muito lento, o jogo muito ruim do Botafogo da Paraíba, e o Bahia que não conseguiu mostrar nada, sabe? Time sub-20 do Bahia, que não deu para aproveitar nada, assim, a nível de dinâmica dentro de campo, de intensidade, num movimento tático diferenciado, nada, não deu para nada, infelizmente. É claro que o Bahia ontem não teve dois de seus principais jogadores do sub-20, o Roger, Gabriel, e o Sidney, que são dois jogadores, inclusive, que já estão jogando no profissional. Jota, que tomou cartão logo no início da partida, isso prejudica o jogador que joga naquela posição dele. Então o Bahia não apresentou um bom futebol e foi tomando os gols, né? E aí no segundo tempo o Botafogo partiu para cima e conseguiu fazer os 4 gols. E vou ser muito sincero, o Botafogo da Paraíba poderia ter feito mais gols dentro do jogo. Aquela coisa que eu analisei durante toda a semana. O Bahia poderia sim ter colocado, né, alguns jogadores reservas para atuar ontem, mas eu não me meto nessa situação, não me envolvo, sabe, essa questão, porque fica muito questão de torcida, a torcida do Vitória cobrando de um lado, a torcida do Bahia dizendo, já me fizeram comigo uma certa feita. Não acho, né, que tenha sido por isso. O Bahia tem uma desculpa muito boa, que é o Bavi, que tem no próximo domingo. Então o Bahia está usando isso, e com razão, sabe? Não vou desgastar meus jogadores, não vou colocar meus jogadores para viajar para Paraíba, eu tendo o Bavi no próximo domingo. Vocês lembram que no jogo, por exemplo, contra o Náutico, que o Vitória empatou dentro de casa, o Vitória não colocou seu time titular porque tinha o Bavi no final de semana, né? Teve essa desculpa também no jogo contra a equipe da Juazeirense. Então, assim, sem cobranças, o único sentimento meu é que sobrou para os meninos, sabe? Sobrou para os garotos do sub-20. Por quê? Porque eu recebi várias mensagens de torcedores do Bahia esculhambando a divisão de base, dizendo que não tem nenhum jogador que preste na divisão de base do Bahia. É com esse time aí que o Bahia está pensando no futuro da base. A única preocupação, é só isso que eu estou falando aqui. Quanto a essa coisa do Bahia ter botado sub-20, não é problema do Bahia o Vitória não ter se classificado para a próxima fase. Se o Vitória tivesse ganho seus jogos, o Vitória estaria hoje classificado. O Bahia, por exemplo, ganhou seus jogos, não precisou do Vitória para se classificar, inclusive na primeira posição, colocando o dobro de pontos no segundo colocado. Então, assim, isso é mais discussão de torcedor e a gente não deve entrar nessa. Eu estou aqui para avaliar o jogo não foi bom, não deu para aproveitar realmente, mas tem outra coisa, você está pegando garotos, inclusive de 17 anos, né, no jogo de ontem, contra o time profissional, com jogadores tarimbados. Esses jogadores vão decidir, por exemplo, a partir de domingo, o Campeonato Paraibano, o time do Botafogo da Paraíba. Então a cobrança é muito grande nos garotos para jogar uma competição de responsabilidade como a Copa do Nordeste. Fica a marca que o Bahia tomou 4-0, né? Na história vai ficar, e tem muita gente que não vai procurar saber qual foi o time que entrou em campo, mas fica na história que o Bahia tomou 4-0 uma certa feita do Botafogo da Paraíba. Mas o Bahia está classificado, está de boa, sentado no camarote esperando as quartas de final da Copa do Nordeste. Portanto, o Bahia que joga agora no próximo domingo contra o Vitória, a decisão do Campeonato Baiano. Sobre o Vitória, e aí eu fiz esse jogo, fica muito mais fácil que você está ali no tempo real, né? O Vitória não fez um primeiro tempo bom. Primeiro tempo do Vitória, eu digo sempre assim, o Vitória é o Vitória, é o time da Série A. O Vitória enfrentando times menores, né? O Vitória tem que se impor dentro de campo. O Vitória tem que marcar alto o adversário. O Vitória não tem que deixar o adversário respirar.
E o 13 de Campina Grande, também um time limitadíssimo, só veio um titular, que foi o zagueiro, e o técnico o substituiu no intervalo do jogo. Então, o Vitória deu muito espaço para o time do 13 de Campina Grande tocar bola, e o 13 ficou ali na sua defesa, fazendo linha de 3, tocando, buscando volante, com laterais, e conseguiu chegar, inclusive, na área do Vitória. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, o jogador recebeu um lançamento pelo lado direito, entrou na frente do Esteves e chutou colocado, rasteiro, a bola bateu na trave, voltou. O Vitória poderia ter tomado o gol ali, poderia ter aberto o placar, o time do 13. O Vitória, né, demorou muito para acordar. O Luan no meio de campo sem intensidade, está sem ritmo de jogo, sem dinâmica, né, com 3 atacantes lá na frente, né? Então o Vitória teve muita dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho engraçado essa coisa do Vitória. O Vitória faz normalmente um primeiro tempo ruim, primeiro tempo lento, e no segundo tempo volta querendo, arrasar o adversário, já começa o segundo tempo querendo ganhar o jogo de qualquer maneira. E ontem a Vitória foi assim no segundo tempo, né? Já começou bem, entrou o Dudu ali, errando muitos passes, o início foi difícil, ele querendo entrar como mais um meio atacante do que um volante, né? O jogo se oferecia para isso, mas às vezes você tem, para não atrapalhar o time, cumprir a determinação do treinador. Será que o treinador realmente botou Dudu para fazer um homem mais avançado, né? Tinha espaço para isso? É aquilo que eu falo. Às vezes você tira, né, o espaço de um outro jogador. Mas o Vitória só veio melhorar mesmo com a saída do Luan e a entrada do Mota. Aí sim, aí o Vitória foi um time para ganhar e ganhar bem, né? Aí o Vitória começou a partir para cima, o Jean Mota meteu uma falta que o goleiro pegou, difícil de pegar, fez chute para o gol, deu um passe extraordinário para o gol do Lucas Esteves, sabe? Um jogador que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser titular do time do Vitória, ou jogando na função que ele jogou ontem, que ele entrou como um meio atacante, ou jogando um pouco mais recuado. Ele mesmo já disse que pode jogar de primeiro volante, que eu não acho uma boa não. Eu acho uma boa porque é um desperdício, né, de jogar de segundo homem do meio de campo para frente, até na posição que jogou ontem, como meia de aproximação, porque é um cara inteligente, sabe? Um QI mais elevado, lançamento que ele deu ontem para o Lucas Esteves, sensacional, ali é de quem conhece jogar futebol no ponto futuro, o cara não precisa nem ajeitar para fazer o gol, né? Buscando os laterais, como o próprio Léo Condé gosta, jogadas de beiradas, né? Então a entrada dele foi muito boa, o Matheus Gonçalves entrou bem também, levando velocidade pelo lado esquerdo, driblador. Então o Vitória fez o segundo tempo ontem muito melhor do que o primeiro, principalmente com a entrada de Jean Mota, que aí o time do Vitória venceu de 4-0, poderia ter vencido de mais gols ainda, e é isso aí. Esperar agora a final no próximo final de semana, onde o Vitória vai enfrentar o Bahia pelo campeonato baiano. É um jogo decisivo, só consertando, viu gente? Vitória venceu por 3-0, já estou aumentando aqui porque eu estou me lembrando do jogo do Botafogo da Paraíba contra o Bahia. Então Vitória venceu por 3-0 e domingo tem a decisão contra a equipe do Bahia pelo campeonato baiano. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a todos, ótimo dia, que Deus abençoe a todos.